Depois da noite de ontem, horrorosa, acredito que para todos nós rubro-negros, né, galera? Tem entrevista coletiva de Leonardo Jardim, Rossi, explicando aquela confusão depois do término da partida. Danilo fala sobre o resultado. Uma palavra só define tudo: vergonha. Falta de limites no Flamengo. Essa, sem dúvida, é uma lógica, principalmente com relação às expulsões que tem rolado nos últimos jogos do Mengão. Você tem que ficar atento, não é normal. Carrascal, punido com 4 jogos, apesar de ontem ter jogado com efeito suspensivo, pode ter certeza, vai sobrar. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Acho que vocês devem estar percebendo, até pelo semblante da gente, que, putz, não dá para estar feliz, né, amigos? Pô, o que a gente não consegue entender é que tem times por aí com um orçamento tão limitado. Aí você pega um time de expressão com contratações mirabolantes. Apresentar o que o Flamengo apresentou ontem dentro de campo, sinceramente, é injustificável, incompreensível. E como definiu o Danilo, a coisa funcionou mais ou menos assim, ó. Vergonha hoje. O que fizemos em campo foi algo que não pode acontecer com a camisa do Flamengo. Realmente, para mim, foi um desrespeito com o manto. Nem só pela camisa, mas pela história de cada um. A gente tem que fazer um exame de consciência nesse momento. Já foram alguns durante a temporada. Realmente, esse ano de 2026, o Flamengo está começando de um jeito que, sinceramente, não me agrada nem um pouco. Cada um assuma sua responsabilidade dentro do vestiário. Foram também. Agora não é hora de falar muito. Precisamos estar calados, trabalhar e melhorar, porque isso é a história do Flamengo. Hoje é um capítulo que não me orgulho nem um pouco de passar por isso. E quem se orgulha? Realmente. E quem se orgulha? Quem tem consciência, né, e quem leva a sério a sua profissão. Realmente, o que aconteceu ontem foi o que você disse na live. Não foi o Flamengo. Perder, normal. Perder como perdeu ontem, ridículo. Bom, galera, seguindo com as notícias, o técnico Leonardo Jardim não poupou palavras após a derrota do Flamengo para o Bragantino ontem por 3-0. O treinador admitiu que o elenco saiu de campo envergonhado com a atuação e reforçou que vestir a camisa do Flamengo exige outra postura dentro de campo. O Jardim concordou com as palavras do zagueiro Danilo e destacou que, principalmente no primeiro tempo, o time foi previsível, lento e sem ligação entre os setores. Para mim, não foi somente no primeiro tempo, não. No segundo tempo também foi do mesmo jeito. Outro ponto comentado pelo técnico foi a expulsão de Eric Pulgar no início do segundo tempo. Segundo ele, o volante precisa ter mais controle emocional, já que ele acabou prejudicando a equipe em um momento que ainda havia possibilidade de uma reação dentro de campo. A gente sabe que o Eric Pulgar tem cabeça quente, mas eu concordo, ele precisa dar uma segurada em determinados momentos. O Jardim também criticou a postura ofensiva da equipe. Disse que os jogadores do meio de campo para frente ficaram muito estáticos, permitindo que o adversário ganhasse os duelos durante a partida. Mesmo com a derrota, o treinador reforçou que a cobrança ela precisa sim existir dentro de um clube do tamanho do Flamengo. E ele afirmou que não aceita justificativas como desgaste por convocação para seleções e destacou que todos os atletas que estão no Flamengo têm qualidade o suficiente para render mais dentro de campo. Bom, galera, com o resultado, o Flamengo está na 6ª posição do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos em 8 jogos. Agora, a equipe volta a campo no domingo, quando enfrenta o Santos
no Maracanã. E que fique claro, foi poupado Léo Pereira, Arrascaeta e Varela, que haviam sido convocados. E entraram no segundo tempo Danilo, De La Cruz e o Carrascal. O restante não foi convocado. Ou seja, a justificativa também não cola. E independente de qualquer coisa, eram 4 minutos do segundo tempo, o Flamengo já tomava 2 pelo peito, a coisa já estava totalmente descambada, vem o Pulgar em cima do Herrera e faz aquilo que, sinceramente, eu até agora tento entender o porquê daquela atitude. Perdeu a cabeça, ele perdeu a cabeça. Estranho, muito estranho, de verdade, independente de ele ser um cara que joga duro, mas ele joga duro com lealdade. Entre aspas, acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. E essa expulsão, pode ter certeza, galera, vai render coisa ruim pro Pulgar. Ah, vai. Vai render. Eu já vou entrar com a punição do Carrascal, mas se o Carrascal pegou 4 jogos, pode ter certeza que é daí para lá o que vai acontecer porque com o Eric Pulgar. Porque ele teve a intenção, né? Ele olhou ainda pro jogador antes de ir para cima, ou seja, se analisarem essas imagens aí, a situação vai ficar feia pro Pulgar. E apesar de ser Flamengo, tenho certeza, eu não gosto nem um pouquinho desse tipo de conduta, seja qual for o jogador. Infelizmente, foi o nosso ontem. Olha só na rede social que um cara escreveu que eu achei fantástico. O Flamengo, quando resolve jogar mal, joga mal com força. Alguém tem que procurar uma terapia e levar o Eric Pulgar, porque isso é inexplicável. E é verdade, onde já se viu? Aquela conduta do Carrascal na final contra o Corinthians, injustificável. O que havia feito Gonçalo Plata nas eliminatórias da Libertadores é ridículo. Sim. E agora, mais uma vez, uma atitude de um jogador do Flamengo que, para mim, não tem explicação. Prejudica o time e acaba que nesses jogos todos os resultados não foram bons, apesar de termos nos classificado na Libertadores, naquele jogo que o Plata foi expulso, a gente lembra o quanto a gente sofreu. Foi na Cruz das Almas, que né? É isso? Que é isso? Onde está o nosso departamento de futebol, diretoria, que não analisam essas coisas? E eu sei que o Gonçalo Plata foi punido, mas e os outros? E o Carrascal? E o Eric Pulgar também tem que ser punido pela atitude dentro de campo ontem que prejudicou o grupo, não somente a ele. Tá errado, cara. Realmente foi desnecessário, infantil e irresponsável, né? Por parte do Eric Pulgar. E em relação ao comentário do amigo aí, eu concordo com ele, porque o Flamengo, ele é 880. Ou tá muito bem, ou então tá muito mal. Não tem um meio termo pro Flamengo. É incrível isso, né? Enquanto estava sob o comando de Felipe Luiz, a gente, fora os 8-0, não tinha visto uma partida decente do Flamengo. E não é críticas ao Felipe Luiz, tá, galera? Que fique claro isso, até porque eu gosto muito dele. Mas com o Leonardo Jardim, o time estava adotando uma postura diferente. Vontade dentro de campo estava sendo apresentada. Agora, ontem... Não, inexplicável. Eu não sei que placa tinha na chegada do estádio, porque esses caras chegaram atordoados, ou sem vontade nenhuma. Ou foram para outro lugar e não eram jogadores do Flamengo, jantaram ali uma feijoada, ou foram para uma churrascaria, porque não tem explicação. Não tem. Bom, galera, seguindo com as notícias, a derrota do Flamengo ontem para o Bragantino terminou em confusão na saída de campo em Bragança Paulista. Tudo começou, amigos, com uma discussão verbal entre o De La Cruz e o Vinicinho. Durante esse bate-boca, o que aconteceu? O auxiliar técnico do Bragantino, o Anderson Marques, se envolveu na situação e acabou atingindo o De La Cruz com um golpe no rosto. Quem presenciou esse momento foi o goleiro Agustin Rossi, que reagiu imediatamente para defender o companheiro. Eu, na hora que vi as imagens e vi o Rossi no meio da confusão, eu ainda falei pro Carlos, assim, mas pera lá, o que o Rossi tá fazendo ali? Ele não tem esse tipo de atitude, ele é muito vibrante e tudo, mas ele não se envolve em confusão? Bom, depois da partida, na zona mista, o Rossi confirmou a agressão do auxiliar técnico e explicou a sua reação. Ele disse assim, tentou não, ele agrediu com uma cotovelada o De La Cruz e por isso eu reagi. Não sou de reagir, mas quando precisa, tenho que agir pelos meus companheiros. Bom, após esse lance aí com o De La Cruz, o Anderson Marques ainda tentou conter, meio que proteger ali o Vinicinho, e a confusão aumentou ainda mais na entrada do túnel. Apesar daquele tumulto generalizado entre jogadores e comissão técnica dos dois lados, a arbitragem não aplicou punições no momento, tá, galera? É lamentável quando esse tipo de coisa acontece, né? O jogo já não foi dos melhores para o Flamengo.
e no fim ainda vira confusão, é tenso, né? E outra coisa, o árbitro não teve participação nenhuma no resultado do Não. jogo ontem, muito pelo contrário, eu acho que ele foi correto em todas as atitudes. Foi uma arbitragem justa, limpa, né? Falando em Rossi, para mim ele foi culpado também pelo primeiro gol, apesar de a jogada do Bragantino ter sido fantástica, e o gol Sim. do Exídio Pita maravilhoso. Inclusive ele perdeu um gol de cabeça ontem que poderia ter enterrado o chocolate pro lado do Flamengo, e um resultado pior a gente poderia ter sofrido ontem, hein, galera? Eu acho que 3-0, sério mesmo. Ficou de graça. Ficou de graça e foi com desconto, na boa. Continuando com as notícias, aquela expulsão na final da Supercopa Rei do Carrascal foi colocada como agressão. Ali ele foi enquadrado no artigo 254A e a punição é de 4 a 12 jogos. Como foi punido ontem pela manhã, o Flamengo entrou com efeito suspensivo e o jogador foi liberado para enfrentar o Red Bull Bragantino. E se não vou falar bobagem aos amigos, eu também sei que domingo contra o Santos, até porque hoje é feriado Sim. e ninguém vai julgar nada, ele também vai poder estar em campo. De positivo é a presença do jogador, de negativo é que é mais uma agressão por parte de atleta do Flamengo que acaba tirando ele dos jogos e prejudicando a equipe. Lamentável esse tipo de situação. Independente de qualquer coisa, a gente já está esperando também o que vai vir para o lado do Pulgar, que não vai ser fácil. Acho que tem que entrar numa linha mais coerente esses jogadores, não Tem dá? que sentar e conversar com esses caras, entender o que está acontecendo, porque realmente está sendo uma atrás da outra, alguma coisa de errado ali está perturbando esses jogadores, é incrível, né? Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, Juntos, somos mais fortes. muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, uma excelente sexta-feira santa a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas. Tchau, tchau.